Olá, meu nome é Sofia, sou estudante da Escola Miguel de Azevedo Grilo. Eu faço parte do Grêmio e a minha função no Grêmio é diretora cultural. O meu projeto de vida também é se tornar um policial. Agora eu vou fazer 5 perguntas para você básica sobre como se tornar um policial. Olá, Sofia. É um prazer enorme conversar com você. Meu nome é Vladimir Acrani. Eu sou policial da década de 90, quando eu entrei na Polícia Militar, mas só que antes disso, eu servi o Exército no Batalhão de Guardas, no Parque Dom Pedro, em São Paulo. Eu fiquei por lá um ano, um mês e 7 dias, tá? E logo que eu saí do Exército, eu já prestei concurso para a Polícia Militar e entrei em 1990. Hoje eu sou um policial da reserva, passei por 30 anos, né, de serviço ativo no governo do estado, e eu tenho como patente hoje a posição de segundo tenente da Polícia Militar, tá bom? As perguntas abaixo eu vou tentar responder o mais claro possível. Obrigado e continua com os seus planos. Primeira pergunta: o que incentivou você a se tornar um policial? Bom, o que me fez com que eu entrasse na Polícia Militar, ou ser um policial, foi devido à minha família, porque eu tenho tio policial, eu tenho pai policial, tenho outros primos policiais, né? E então já está um pouco no sangue da família, né? Naquela época, eu estou datando em 1990, um dos serviços mais bem pagos na época e ainda, né, sendo respeitado pela sociedade, o serviço policial militar, ele ele era muito bem visto, né, na época. Então, devido os meus pais me incentivarem, eu fui para o exército aos meus 18 anos de idade. Fiquei lá um ano, um mês e 7 dias, conforme eu já falei. Já gostava, né? E assim que eu saí do exército, eu prestei exame na Polícia Militar, passei e fiquei meus 30 anos de serviço, né? Então, o que me incentivou foi a minha própria família, tá? Segunda pergunta: desde criança você queria se tornar um policial? Bom, Sofia, na verdade, eu não assim, de criança eu não me via policial militar, não, né? Porém, conforme a gente vai crescendo, né? Passa pelo ensino primário, depois passa por ensino fundamental e depois vai para o ensino médio. Então a gente tem que começar a decidir o que a gente vai querer fazer, né? Naquela época, na década de 90, o que estava mais assim no auge era ser professor e ser policial militar. Por quê? Porque eram duas profissões aonde lá qual se ganhava bem e eram muito respeitado. Tinha-se realmente autoridade, né? E era muito respeitado, porque o concurso da Polícia Militar naquela época não era tão simples e também não era fácil passar. Você tinha que fazer uma série de coisas, né? Passar por uma série de etapas até chegar no nível de escola. E depois ficava um ano fazendo o curso e depois de um ano a formatura e aí sim, né, você estava apto ao serviço policial militar. Então não é uma coisa
muito fácil e também não era uma coisa muito simples, né? Então eu não pensava, não, de criança assim, eu não pensava. O que eu queria era se formar em uma engenharia, né? Porque eu gosto, porque desde pequeno eu trabalhei com o meu avô, né? O pai do meu pai, na construção civil, e meu avô era construtor, então eu gostava dessa parte de construção, de engenharia, né? Só que eu optei na época fazer duas coisas: me formar professor e me formar policial. Primeiro veio ser policial e depois veio as faculdades, né, que me tornei professor. Terceira pergunta: o que você fez para alcançar o seu objetivo? Bom, para atingir o objetivo, né? Primeiramente, você tem que terminar o ensino médio, né? Ter um bom currículo de aprendizado, se dedicar ao estudo. Depois, né, você ter a certeza que você, né, tem a aptidão para o serviço policial militar. De antemão, Sofia, eu digo que não é uma coisa fácil, principalmente nos tempos de hoje, onde o policial militar ele não é tão bem visto quando foi na década, né, que eu entrei. E o objetivo é esse, é você, no mínimo, ter que terminar o ensino médio, ter um bom currículo, né, de aprendizado, conforme eu já disse, e aí você tem que ter no mínimo 18 anos de idade, né, para você poder conseguir prestar a prova, né? Então a prova todo ano tem, né? Abre-se um edital na Polícia Militar do Estado de São Paulo, aí você entra no edital, vê todas aquelas matérias, aí você presta uma prova, né? Aonde você tem que ter ali no mínimo 80% de acerto para você ter chance de passar na prova de múltipla escolha, né? Depois você passa por uma prova de redação, aonde eles vão ver, devido aos boletins de ocorrências que tem que ser feito, tal, se você sabe escrever bem, né? Sabe colocar no papel o fato acontecido. Aí passou por aquilo, aí começa a outras provas, né? Como teste de aptidão física, exames médicos, exames psicológicos, depois investigação social, né? Onde vê se na sua fase da adolescência você teve algum tipo de problema com a justiça. Aí você passando em todas essas fases, né? Então aí libera você para fazer a escola da Polícia Militar, que pode ser, né, o curso de formação de soldado ou a Academia do Barro Branco, né, aonde o exame é bem mais complexo e você já se sai oficial, né? Você já sai oficial com um nível bem superior a de soldado e aonde na qual, né, da mesma forma que o nível é grande, você também recebe mais, você ganha mais por isso, mas a cobrança é bem maior também, né? Então, basicamente é isso. A quarta pergunta: você já teve que passar por uma situação que te marcou? Sofia, a questão de você passar, né, por coisas assim que me marcou, sim. Passei sim, porque a coisa, quando a gente pensa assim, né, a questão do patriotismo, né, a questão de você ter disciplina, né, de você ser cumpridores da lei e fazer com que o povo cumpra a lei, é meio complicado nos dias atuais,
Mas uma das coisas que me marcou muito é você socorrer o seu próprio colega que foi baleado em serviço e você ter que passar por aquela situação de socorro e de fazer com que aquela pessoa viva e não perca a sua vida. Então isso é uma das coisas bem marcante no serviço policial militar. A última pergunta: você já teve que abrir mão de alguma coisa para alcançar o seu projeto de vida? Às vezes você tem que abrir mão, para quem é casado, de dar atenção à esposa, de dar atenção a filhos, para quem tem filhos. Quando você começa a colocar o seu trabalho, então você começa a verificar que muita gente passa pela sua mão, aonde você teve que cumprir a lei, né? Fazer cumprir a lei. E aí a recompensa é quando você realmente consegue ajudar de verdade, né? Ver alguém em desespero e você ter todo o seu emocional equilibrado, seu autocontrole, para poder realmente fazer a diferença quando você pega a viatura, é pago uma missão de uma ocorrência e você chega no local e você consegue resolver e ajudar a uma pessoa ou uma família ou uma criança. É muito gratificante, não há dinheiro que pague depois quando você tem a resposta do teu trabalho, né? Mas nem sempre, Sofia, a gente tem êxito, né? Porque não depende só do policial, depende de toda a parte envolvida. Então é assim, para a gente conseguir esse êxito, você tem que estudar muito, muito a lei, tem que entender um pouco de lei, tem que fazer os cursos que a polícia oferece internamente. Então isso demanda tempo, isso demanda sacrifício que nós temos que fazer. Então, quando a gente fala em sacrifício, é como a pergunta que você me fez, né? Teve que abrir mão? Sim, a gente tem que abrir mão de um monte de coisa. Mas eu falo para você, Sofia, se você tem isso na sua mente, então lute muito. Mas você deve saber que a coisa não é tão fácil quanto a gente que está de fora vê. Não é fácil. A gente mata um leão por dia, né? Saindo dos problemas de um, entrando em problemas de outro. Então a coisa não é tão simples quanto a gente imagina. Mas se você tem esse sonho, então lute por esse sonho e faça a diferença, porque nós precisamos de gente boa dentro da polícia, dentro da instituição. A instituição ela é muito boa, mas ela acaba se tornando ruim quando pessoas, né, que entra não executa o seu serviço de acordo. E aí toda instituição paga por causa de uma pessoa que fez errado. Então é complicado, viu? Não é tão simples, mas é muito gratificante no final. Quando você põe tudo aquilo que você aprendeu em prática para ajudar uma pessoa que muito precisou do teu trabalho, do teu conhecimento, né? Então isso não tem dinheiro que pague. Espero ter contribuído com você. Espero que você alimente cada dia mais, né, esse seu desejo. E eu resumo assim: tenha muita disciplina, tenha muito estudo e muita força de vontade de fazer o que é certo, tá bom?
Um grande abraço a você e que Deus ilumine o seu caminho.